Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz. Pastor Ilmar aqui de Lajim, Minas, Sucapixaba, Leste Mineiro, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, nosso curso intermediário, nossa matéria História do Cristianismo, terceiro bloco, a terceira fase da história da igreja. Já estamos agora, parece que na sexta aula. A aula passada falamos dos primeiros mártires ou líderes da igreja após a tomada, após o final da primeira cruzada, que é a tomada de Jerusalém pelos cruzados, né? Falamos então de Pedro de Bruis, Pedro Valdo, Arnaldo de Pressa e Tomás Becket, que foi arcebispo de Cantuária e depois que enfrentou Henrique II da Inglaterra. Hoje nosso objetivo é a segunda cruzada e mais algumas delas, segunda, terceira e outras mais. Vamos então começar então. Lembrando que as cruzadas eram movimentos incentivados pelos papas para se libertar a Terra Santa dos sarracenos, muçulmanos, turcos, maometanos, quem estivesse tomando conta das relíquias sagradas que, entre aspas, achavam que era dos romanos. Então os papas incentivaram e muitos reis com colonos, com agricultores, em caravanas se dirigiam para lá. A segunda cruzada então, já foi, segunda cruzada, vamos lá, segunda, terceira e quarta, vamos falar sobre ela. A segunda cruzada aconteceu no ano 1147. Notável por ser o ano em que teve lugar a segunda contra os maometanos. Esse ano ficou notável por causa da segunda cruzada. Durante bastantes anos, o poder dos cruzados na Síria e Palestina vinha diminuindo cada vez mais. E os soldados da cruz, como eles chamavam, tinham se entregado a uma vida de luxúria e ociosidade. Aqueles soldados que haviam conquistado a cidade acabaram se pervertendo e então deram chance para que os maometanos, os sarracenos retomassem Jerusalém na mão deles. Os cruzados, tendo consciência de sua fraqueza, ficaram deveras alarmados e enviaram mensagem a Roma implorando socorro, vendo que os inimigos estavam chegando, né? Então foi esta a origem da segunda cruzada. O Papa Eugênio III, satisfez o pedido e confiou prudentemente a pregação da cruzada a Bernardo de Claraval, aquele Bernardo citado agora há pouco. Além da muita eloquência do ilustre abade, tudo quanto ele dizia tinha um grande peso moral, que eu devia fazer ganhar qualquer causa que advogasse. E a confiança que o Papa depositou nele foi bem cabida. O rei da França e o imperador da Alemanha responderam ambos à chamada para aquela segunda cruzada. E depois de reunir 900 mil homens, imagina, quase 1 milhão de homens, marchando a pé dali daquela região da Europa, passando por Constantinopla, descendo o Bósforo, entrando para a região da Síria, Antioquia, para chegar a Jerusalém. Eles então saíram com a bandeira da cruz, dividiu-se em duas partes e marchou para a Palestina. Mas a infelicidade acompanhou-os em todos os seus passos. O resultado da empresa foi miserável e humilhante. Só uma pequena parte do exército francês chegou à Terra Santa. E os seus chefes nada puderam fazer devido às invejas e dissensões entre os soldados. No ano 1149, 2 anos depois, o resto do exército desbaratado voltou para a Europa, tendo morrido muitos milhares de homens na empresa. Aí, então, agora essa segunda cruzada. Vamos para a terceira. A terceira e a quarta também tiveram lugar nesse século e foram um pouco mais bem sucedidas. Ricardo I da Inglaterra, que comandava a última, a quarta, ganhou algumas vitórias brilhantes, mas com enormes perdas de vidas. Os seus feitos terminaram com a trégua com Saladino, o emir sarraceno. E depois disso voltou o Ricardo da Inglaterra. Diz que pereceram 120 mil cristãos durante o cerco de Acre, onde estava o rei presente, e se juntarmos a esses 180 mil maometanos que morreram na mesma ocasião, então nós temos aí um total de 300 mil guerreiros como preço de um só combate, em que nada se ganhou, sendo algumas honras vãs e algum renome. Quem foi responsável por toda essa perda de vida? Só podemos dizer que foi o cabeça de Roma papal. O próprio Papa, que era evidente que por causa dessas longas expedições à Palestina, a Europa havia de perder muito sangue, gastar sua força e estragar seu tesouro. Né? Com as pessoas que, pelos palácios, deixavam terra ali, morriam lá, a terra ficava para quem? Para a igreja. Não havia nada mais da pequena ideia de converter os infiéis, não havia mais pequena ideia de converter os infiéis à fé de Cristo, que é a verdadeira missão do cristianismo. O único fim era enfraquecer o poder dos monarcas temporais para que os pontífices pudessem reinar sobre eles. Eles perdiam aquele horror de colonos, de habitantes, de pessoas da terra deles,
perdiam o dinheiro, tudo que gastavam vendendo as coisas ali, ou deixavam abandonadas as terras deles, e o Papa agora tomava posse de tudo, né? E a igreja chegou a ter 2/3 das terras da Europa, nessa Idade Média aí, antes da contemporânea, nas mãos da igreja. O papismo é essencialmente infiel. Pregar o evangelho a toda criatura é o que o Senhor ordenou a todos que o reconhecessem como Salvador e Senhor. Mas o Papa aconselhava o contrário: matai os infiéis sem piedade, arrancai o joio pela raiz e jogai-o para o fogo, para que se queime. As 3 ordens de monges militares, cavaleiros de São João de Jerusalém, os cavaleiros templários, os cavaleiros teutônicos, podem considerar-se como o rebento das cruzadas, mas o seu caráter era mais político e religioso, e basta mencioná-los apenas. Os cavaleiros templários chegaram a ser os mais poderosos, e para alguém chegar a ser reconhecido naquela ordem, ingressar nela, empregava-se o maior mistério. Anos depois, quando eles se estabeleceram na ilha de Malta, com sua riqueza aumentada, levantou-se uma grande inveja contra eles e espalharam-se as mais medonhas histórias a respeito dos seus ritos secretos e cerimônia extraordinária. E a sua atitude soberba, fria e antissipática deu causa à sua queda no ano 1314. Foi abolida a ordem dos templários pelo decreto do Papa. Vamos seguir as cruzadas, a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. O século XIII, apesar de ter sido, a muitos respeitos, um período de importância pouco notável, se tornou, por lado do trabalho, tornou-se, por outro lado, um grande trabalho missionário. Os nestorianos partiram difundindo o evangelho na Tartária, na Pérsia, na China. Os dinamarqueses também fizeram pequenas tentativas nesse sentido, nesse último país, no caso aqui na China. Também na Espanha se fizeram alguns esforços para converter o cristianismo para a população árabe do país, né? Aqueles que tinham invadido aquela região ali de Leão, daquela região ali da Espanha, de Aragão, etc., mas sem resultado. O Papa Clemente IV aconselhou então que fosse expulso do reino e, tendo-se dado ouvido ao seu conselho, seguiu-se uma carnificina cruel. Também se fizeram tentativas para levar o evangelho a localidades pagãs da Prússia. Prússia, a ponta da espada, e Conrado, duque de Massora, fez com que os cavaleiros teutônicos tomassem parte nessa bárbara empresa. Então não aceitasse, pelo bem aceitava pela espada, né? Tempos terríveis, hein? Chegaram a Lituânia, onde foram chegando, então, animados por esse êxito, os cavaleiros foram roubando, matando, incendiando, reduziram o povo a um estado de servidão e obrigaram a todos a serem batizados. Você era obrigado a se tornar crente ou morria, né? Triste condição da cristandade, né? Esses atos de injustiça e opressão cometidos dentro dos limites da cristandade não devem causar muita admiração, se considerarmos a condição que se achava a igreja profética nessa época. Eclesiastes, todas as categorias, desde o próprio Papa, esforçavam para alcançar riqueza e poder. E os mestres e outros teólogos estavam gastando sua sabedoria e eloquência em controvérsias inúteis e especulações sem proveito sobre questões que não estavam no alcance dos espíritos pouco talentosos. Nunca, diz Rogério Bacon, o mais erudito inglês daquele tempo, nunca houve uma aparência tão grande de sabedoria, nem um tão grande ardor pelo estudo em tantas faculdades e em tantos países como nesses últimos 40 anos. Só que era tudo o quê? Tudo a maneira de dissipar, né? Em vez de trazer conhecimento, era para dissipar conhecimento. Na verdade, eles queriam colocar mais ignorância no povo ainda e para mostrar-se sábios na sociedade estúpida. A maioria das pessoas é realmente tão ignorantes quanto possível, quase que inteiramente instituída de espiritualismo. A política do clero era usurpar, quanto lhe fosse possível, o poder dos tribunais civis, de modo que quase todos os casos de perjúrio, blasfêmia, usura, bigamia, incesto, fornicação eram julgados no tribunal eclesiástico, poder do bispo de Roma. Assim, tinha a astúcia de fazer com que a sanção de suas decisões e as suas sentenças fosse cumprida pelo magistrado civil. Eles faziam a sentença, mas quem cumpria era o civil. A luxúria dominou o clero. Não há dúvida que a Europa toda era, no século XIII, governada pelos padres, que tinham em seu favor a riqueza e a sabedoria. Os mosteiros tinham se tornado palácios onde os abades podiam dar as suas festas suntuosas, sustentar os seus amores criminosos, protegidos pelo forte braço de Roma. Os bispos eram príncipes, que em muitos casos eram donos das terras para as quais tinham sido nomeados governadores espirituais. Os frades tinham suas belas moradas nos subúrbios das cidades importantes e passeavam diariamente pelas ruas com seus hábitos negros, hábitos é a roupa, né? Tinham para receber as saudações do povo. As cabanas dos pobres, os castelos dos ricos tinham as portas sempre abertas àquelas visitas.
ou com a vontade ou sem ela, tinham forçosamente de recebê-los. Ainda vagueavam tristemente pelo meio dos túmulos e nas montanhas alguns ermitões e outros reclusos, que com as suas severidades ascéticas fortaleciam muito o poder de Roma. Pode-se imaginar qual teria sido a força desse poder que obrigava um homem, por qualquer ofensa venal que ele tinha sido arrancada no confessionário, a jejuar ou a andar descalço, a deixar de usar roupa branca, ou a ir em peregrinação, ou mesmo quando desejarem ver-se livre do ofensor, obrigava-nos a tomar o hábito e entrar no mosteiro? Era esse o poder que tinham os padres. Estamos certos que eles usavam esse poder sempre que pudesse para, por esse meio, ganhar alguma coisa. Mas se os padres governavam o povo, entre eles governados pelo Papa, todos estavam sujeitos. E tanto mais que foi durante esse século que o dogma da infalibilidade do Papa se salientou. O dominicano Tomás de Aquino, tomado por verdadeiros escritos de Beneditino Graciano do século anterior, acrescentou ainda mais bastantes coisas falsas e tradicionais, e dessa mistura de erro e superstição surgiu a doutrina da infalibilidade papal, que foi tornado dogma no ano de 1870 no Concílio Vaticano. Aí surgiu Inocêncio III, que enfrentou o rei Filipe da França. Dos papas desse século, o maior talvez foi Inocêncio III, que subiu a essa dignidade no ano de 1198. Com certeza não teve quem o excedesse em maldade. O maior Papa Gregório VIII, o mais malvado, Inocêncio III. O seu verdadeiro nome era Lotário de Conte, mas seus cardeais deram o nome de Inocêncio em testemunho da sua vida irrepreensível, né? Aspas, né? Os primeiros atos, assim que ele assumiu o trono, foi o seguinte: destruir a felicidade doméstica do rei da França. Filipe Augusto, atraído pela fama de beleza da princesa Isenburg da Dinamarca, prometeu sua mão àquela senhora e realizou o casamento. Só que depois ele não gostou daquela princesa da Dinamarca e resolveu casar com a jovem linda Agnes, filha do duque de Merânia. E foi com ela que ele teve 2 filhos. O Papa não aceitou e obrigou ele a se descasar da princesa linda Agnes e voltar para os braços da primeira mulher dele, que era a princesa Isenburg da Dinamarca. Ele não quis ceder, não aceitou o Filipe, e ele então mandou a interdição para a região dele. À meia-noite teve lugar a interdição, o sino da igreja batia, eles queimaram a hóstia consagrada, cobriram as imagens de preto, puseram as relíquias no túmulo, em seguida o clero saiu da igreja, fecharam a igreja, o cardeal com a estola roxa de luto, e interditou tudo, os padres apagavam as tochas, fechavam as portas das igrejas, não tinha mais serviço religioso, todo mundo suspenso, sacramento, batismo, confissão, extrema-unção. Se morresse alguém não era enterrado, ficava pela rua fora, porque os cemitérios eram todos cemitérios que ficavam na igreja, né, no fundo das igrejas. Era proibido usar carne e não tinha onde lançar os cadáveres de sepultura. Aqui foi apodrecendo no meio da rua e a coisa ficou ficando feita e o Filipe não teve outra solução. Teve que abandonar a princesa Agnes e voltar para aquela que o Papa Inocêncio III quis, quer dizer, ele que mandava, o poder temporal mandando no poder, o poder eclesiástico, espiritual mandando no poder civil. Então, desesperado pela dor da esposa, pela sua própria possibilidade de acalmar-se, o rei exclamou: vou me tomar maometano, feliz é Saladino que não tem papa que o governe. Mas a tudo isso respondia a ordem cruel: obedece ao papa, abandona Agnes e torna a receber Isenburg. E assim, então, a moça depois morreu de paixão, né? A linda e amável Agnes, separada do seu marido, morreu pouco depois, despedaçada. Depois também ele entrou uma briga com Inocêncio III, além de colocar a ordem da França, colocou também na Inglaterra, o rei João. Ele entrou em briga com ele, o rei João na Inglaterra, pelas suas ameaças grosseiras do Papa, fez com que o seu país fosse também visitado por interdição. Essa não produziu efeito algum no ânimo de João, quando no ano seguinte foi excomungado, recebeu a bula do Papa com desprezo. A bula foi seguida no ano de 1211 por um ato de deposição e a coroa de João foi confiscada. E os seus súditos foram desligados de seus juramentos. E mandou Filipe Augusto da França tomar o reino que era dele. Depois, então, o rei da Inglaterra de joelho foi lá, teve que ajoelhar, pedir perdão e receber a bênção do Papa e obedecer às ordens dele. E aí deu uma confusão, porque o Filipe Augusto já tinha montado um exército todinho, vendido muita coisa, feito empréstimo. E aí deu uma confusão muito grande, porque o reino foi voltado para João, que se havia humilhado. E o triunfo do Papa transformou-se em alarmante quando, 2 anos mais tarde, os barões da Inglaterra, com o arcebispo Langton à sua frente,
reuniram na cidade e forçaram o tirano João a renovar e ratificar a Carta das Suas Liberdades, que ele tinha sido conferida por Henrique I. E aí a doutrina da transubstanciação volta com a mão do Gregório VIII, né? Foi convertido em dogma no quarto concílio laterano de 1215, estabeleceram o tal do jubileu, aquela maneira de arrecadar dinheiro, né? Em vez de peregrinar para Jerusalém, peregrinasse para Roma. Bonifácio VII instituiu o chamado jubileu, todo mundo tinha que vir trazendo, começou de 100 em 100 anos, baixou para 50 e depois 25. A Quinta Cruzada foi então proclamada por Inocêncio III, mas não encontrou muita gente que ajudasse, poucos chegaram lá e pouco exército chegou, tomaram de assalto da cidade de Constantinopla, reintegraram Isaac Ângelo no trono como imperador dos gregos, e pouco depois estabeleceram a ordem dos cruzados e elegeram o novo imperador, Balduíno, conde de Flandres, em seguida voltaram para seu país. Durante 57 anos sucessivos, o Império Grego foi governado por essa dinastia dos francos. A sexta, sétima e oitava cruzadas, a sexta foi proclamada por Honório III, os guerreiros eram principalmente alemães e italianos, marcharam para o Egito e apoderaram-se da cidade de Dalmieta, morreram 70 mil habitantes nesse tempo lá. A sétima e oitava foram o resultado de um voto que Luís IX da França fez quando estava doente, e a sua primeira expedição foi empreendida no ano 1249, e deu um resultado da retomada de Dalmieta, no Egito. Mas no ano seguinte, o rei e quase todo o seu exército foram feitos prisioneiros. Mas ele não tinha esquecido do voto dele. 16 anos mais tarde, envolveu-se noutra cruzada, cansado no corpo, mas com um espírito muito vigoroso, cheio de esperança, partiu com seu exército a 14 de março de 1270, antes de ter passado o ano, o restante daquele triste exército estava a caminho da Europa, tendo deixado seu rei na Tunísia. Sem ter cumprido seu voto nem realizado sua esperança, o rei morreu de peste no mês de agosto, deixando a conquista da Terra Santa longe de se realizar. Então tá aí, as guerras santas originaram, e os papas estavam muito preocupados com as cruzadas de outras espécies, mais perto da casa para cuidar dessas empresas tão incertas. Mas os papas foram os únicos que ganharam com as cruzadas. E o aumento de seu poder temporal foi considerável durante aqueles 14 anos de lutas e derramamento de sangue. Durante 14 anos, 8 cruzadas, né? Na verdade, o clero em geral não tinha deixado de aproveitar a ocasião. E enquanto os nobres da Europa estavam sacrificando suas vidas na Palestina, os bispos e abades tinham estado a usurpar os estados desses reis e a encher os tesouros roubando os cofres da igreja romana. Ficamos por aqui com o final do bloco 3 da história do cristianismo. Fica na paz, tchau, tchau.